A tal vida adulta é mais complicada do que eu pude imaginar. Não é que eu só esperava felicidades, mas parece que a ficha caiu só agora, sabe? Hoje as minhas preocupações não giram em torno de chegar em casa a tempo para assistir um novo episódio de Dragon Ball ou sentar às 3 horas da tarde no sofá de casa para assistir um novo episódio de Esconde-Esconde do Tasercraft. Aliás, faz bastante tempo que os meus finais de semana deixaram de ser só desenhos e YouTube. Agora eles carregam outros nomes, tais como boleto, metas, tarefas, compromissos. E tudo isso, essa troca de brinquedos por planilhas, me fez perceber, sem muito alarde, que eu já não sou mais uma criança. Talvez mentalmente eu ainda seja um pouco. Eu ainda gosto de rir sozinho, gosto de imaginar besteira, gosto de fugir um pouco da realidade. Mas meus deveres mudaram. E isso, eu não sei muito bem dizer o que é isso. Se é triste, se é emocionante, se é desesperador ou apenas natural. Talvez seja tudo isso ao mesmo tempo, um certo espanto misturado com gratidão. Até porque, no fim das contas, eu ainda me considero um cara muito sortudo e disso eu não tenho dúvidas nenhuma. Já falei em outros vídeos e continuo afirmando isso. Eu tenho muita sorte, tenho um luxo muito grande de ter a rotina que eu tenho hoje. Mas ainda assim, ainda que com sorte, existem pesos que não escolhem ombros. E agora eu carrego esses pesos que vêm junto com os dias adultos. Essas responsabilidades, tarefas, deveres, compromissos. A vida antes um escorregador, agora mais parecido com uma escada. Os degraus não são tão divertidos, mas ainda me levam para algum lugar. A vida seria muito mais leve se viesse com manual, mas o que seria do homem se não tivesse que improvisar às vezes? Machado de Assis. Cara, esse livro é muito bom, cara. O Humor dos Ventos Vivantes, de Emily Bront. Muito bom. Eu tenho esse livro há muito tempo, mas eu nunca peguei pra ler ele. Eu lembro direitinho. Eu acho que foi no nono ano. Tive um trabalho para fazer um resumo do livro Diário de Anne Frank. Aí eu comprei na Amazon Diário de Anne Frank e veio de brinde, assim, custou, sei lá, R$ 5 esse livro. E ficou guardado lá na minha gaveta e esse mês agora eu terminei de ler o último livro que eu tava lendo. Não tinha mais nenhum, fui vasculhar ali e achei ele, maravilhoso. Tô lendo aqui, tô meio no começo ainda, mas é muito bom. Bom, hoje eu sinto que eu encerrei um ciclo, eu tenho quase 20 anos e eu olho pra trás e percebo o menino que eu fui e vejo que ele ainda tá dentro de mim, mas não me guia mais pela mão. Os momentos nostálgicos que antes pareciam visitas ao passado, hoje são mais para uma carta de um mundo onde eu não pertenço mais. Quando eu tinha 15 anos, por exemplo, e lembrava dos meus 12 anos, tinha uma certa continuidade ali. Era o meu tempo. E agora, quando eu lembro dos meus 12 anos, por exemplo, parece que foi em outra dimensão, um outro planeta. Talvez seja isso que define o fim da infância. Não necessariamente quando você cresce, mas quando você começa a sentir que não pertence mais ao que passou. E com isso, as metas mudaram, as preocupações também. Antes eu só queria ver o novo episódio do Ben 10, hoje eu já tenho preocupações em pagar contas, em como eu vou sustentar uma futura família. É bem estranho tudo isso, mas eu considero bom, me considero orgulhoso até por ter essas preocupações. Talvez seja o ego falando um pouquinho mais alto, mas eu me sinto muito orgulhoso de me importar com essas coisas que, na minha visão, realmente importam. Sei que muitos da minha idade não têm o mesmo pensamento. Muitos acabam se perdendo nesse caminho e esquecendo do que realmente importa.
E perante a tudo isso, eu me sinto diferente. E isso me traz uma certa satisfação, sabe? Não me entendam mal, não é que eu me ache melhor do que ninguém. Até porque eu não luto como deveria lutar, eu não brigo como deveria brigar, eu não vou atrás como eu deveria realmente ir, né? Existem momentos que eu fico com preguiça, existem momentos que eu só fico procrastinando, mas contudo, eu ainda tô lutando, eu ainda tô brigando, eu ainda tô correndo atrás. E só isso já me basta. E depois de pensar em tudo isso, eu percebo que esse foi o início da minha vida adulta, né? É algo assustador, mas que não está me paralisando. E nesse meio termo habitável, eu vou construindo minhas coisas, eu vou acertando o que eu tenho que acertar, eu vou errando o que eu tenho que errar, e eu vou caminhando para frente. E é isso que importa. A vida adulta não começa com uma grande decisão, mas sim quando você percebe que não dá mais para fugir dela. Nossa, vamos fazer projeto de barba. Olha, nossa, parece um mendigo, cara. Claro que eu não me considero o dono da razão, e seria uma tolice se eu fizesse. Quando digo que vejo algumas pessoas se desviando do caminho, não o faço com altivez ou com um olhar de superior, até porque eu mesmo não amadureci por completo e tampouco sei o peso da vida. Mas dentro do que me é possível, eu comecei a entender, a compreender de forma devagar talvez, o que significa crescer. E isso por si só já me é o suficiente. Não é que eu me sinta melhor do que ninguém. Eu só me sinto talvez um pouco diferente. E não se enganem, essa diferença que eu digo não é fruto de sabedoria, talvez de percepção. É que eu acredito que eu enxergo a vida um pouco diferente. E isso já me satisfaz. Como já disse, sou um sujeito de sorte. Sorte, sim, mas não isento das engrenagens do mundo. Eu entrei na famigerada corrida dos ratos. Trabalho para um chefe, cumpro funções e enquanto ele se enriquece em cada ciclo, eu sigo no mesmo compasso. Mas veja bem, eu não estou reclamando, até porque, como eu já disse algumas vezes no canal, a empresa onde eu trabalho não é um lugar ruim, é humano até. E por mais que eu esteja dentro dessas engrenagens, eu consigo me imaginar de olhos fechados e com muita fé, um dia saindo dentro delas. E esse sonho, como tantos outros, talvez é o que me move. O Brasil, Brasil, né? Como não falar dele? Se me permitem o desabafo, esse país está cada vez mais fudido. E é isso mesmo. Essa é a palavra certa. O Brasil tá uma merda, tá fudido. E é bem assustador pensar que, mesmo com tantas tecnologias, tantos avanços, tantas informações, tantas facilidades, parece que a cada geração as coisas vêm se tornando cada vez mais difíceis. Ter uma casa, por exemplo, coisa que nossos avós conquistaram com muito esforço, mas com uma certa previsibilidade. Hoje, hoje é quase um delírio da juventude ter uma casa própria. Os preços estão abusivos e os salários míseros. E, cara, não é só no âmbito financeiro que se instala a crise. É também, e talvez sobretudo, nas relações humanas. O amor, por exemplo, esse nobre e velho sentimento,
Parece que foi trocado por relações frágeis e rasas. Os aplicativos de relacionamento aproximaram demais e com certa facilidade os corpos, mas distanciaram as almas. Retiraram a demora que fazia com que o amor fosse tão único e tão verdadeiro por um imediatismo do prazer. A pressa é inimiga da profundidade, diria João Pessoa. E veja bem, eu não sou nenhum pregador moralista e tão pouco um devoto fervoroso, mas algo em mim acredita que é bastante honroso um homem construir uma família, sustentá-la, protegê-la, amá-la, e não simplesmente sair por aí colecionando corpos, colecionando vazios. A tal vida adulta chegou e, confesso, tentei fugir, mas ela é mais rápida e isso não é surpresa pra ninguém. Me envolveu em todos os lados e acabou me prendendo. E hoje eu estou dentro dela e não tem jeito de fugir, mas ao menos eu tenho escolha do caminho que eu vou trilhar. Espero que, sinceramente, quando essa fase acabar, se é que ela vai acabar, né? Eu possa olhar para trás com a mesma ternura que hoje olho para minha infância. Que eu possa, daqui a 20 anos, 50 anos, olhar e dizer: valeu a pena. Que, afinal de tudo, não foi só luta, mas também construção. E se você se sente confuso, como forma de reconforto, eu também tô muito confuso, deveras confuso, muito confuso. Eu não, cara, tô absurdo de confusão. Nem sei o que eu tô falando aqui, entendeu? Mas desistir? Não, não dá pra desistir. Mas claro, tudo que eu falei aqui só passa de besteira, só foi um desabafo, um registro, nada disso é um fato. Eu só queria falar isso no diário digital que eu resolvi chamar de meu canal no YouTube. Eu acho que o único fato que esse vídeo contém é que todos vão entrar na vida adulta uma hora. Seja ela leve, seja ela pesada, seja ela doce, amarga, todos entraremos. Então é isso. Eu espero que vocês não levem nada disso a sério. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo.